a presença desse açúcar que é adicionado no processo de produção a um dano, né, que me parece que não está totalmente caracterizado do ponto de vista dos estudos e das evidências que existem até o momento. Então eu acho que são duas coisas diferentes, né? Eu acho que essa questão, aliás, eu sempre achei isso, conversei algumas vezes com a Agenor e sempre conversei com os setores. Essa, para mim, virou uma questão chave na aprovação dessa norma. Eu não acho que nós podemos nem deixar de fora o açúcar se ele tem de ficar dentro e nem deixar dentro se ele pode ficar fora, né? Por isso eu me preocupo em que, ainda que permaneça aqui dessa forma, que nós tenhamos condições de detalhar o que significa isso que vai acontecer durante um ano, né? E esse detalhamento, para mim, ele precisa ser, se permanece esse prazo e essa coisa na norma, tem que detalhar isso, né? Por quê? Porque, no meu entendimento, vai se manter, com a aprovação da norma, um nível de preocupação que, aí eu vou dizer, se nós chegarmos depois à conclusão que, de fato, não é comprovada essa questão da aumentada absorção da nicotina e que, de fato, essa questão da iniciação do uso do cigarro, ela não é diferente nos países que usam o American Blend como os países que usam o American Virginia, e que, para a questão de saúde, seria indiferente manter ou não a adição do açúcar, bom, nós vamos manter toda uma preocupação, uma mobilização em torno do tema, sinalizado com prazo, com norma e etc., e que poderia ser evitado, né? Então, é só essa questão mesmo que eu acho que, para mim, ainda não está claro. E compreendo, achei importante, André, pedir que vocês fizessem a leitura, porque um dos argumentos que nós já ouvimos em relação ao mentol é que nem nos Estados Unidos foi feito porque o grupo do FDA não teria concluído que ele apresenta maior risco. E, de fato, não conclui que apresenta maior risco. Conclui o que a gente tem discutido, que aditivo tem a ver com a questão da atratividade e, por isso, recomenda à diretoria do FDA o banimento, que não foi acatado pela diretoria do FDA, por um problema que é dele e nós não temos nada a ver com isso. Eu estou querendo, porque essa discussão já está entendendo, que a gente agora deu um encaminhamento. Eu acho que é o seguinte, quer dizer, se você for analisar tecnicamente, não tem muita diferença dos aditivos do assunto. O que nós estamos querendo dar é uma solução política para a questão do assunto. Essa é a questão. É a mesma questão que o FDA fez. Tá certo? Não tem nenhum problema. Agora, ou a gente objetiva a discussão, tem suprimir o artigo 9, nós estamos suprimindo o assunto. Não, bem. Eu acho que tirar os prazos, a gente fica ad eterno com isso, sem solução. Agenor, sabe assim? Eu estou querendo, a minha proposta é o seguinte, tem duas questões que estão aqui, né? O Jaime fez um encaminhamento de disponibilizar e marcar para uma próxima reunião. Não, disponibilizar para o setor, não é para nós. Seria o descumprimento de todas as normas regulatórias que nós temos, né? Nós temos tido aqui uma postura de não descumprir aquilo que nós aprovamos. E essa questão do açúcar, eu acho que a questão do açúcar está virando uma polêmica que, sinceramente, eu não estou entendendo, sabe? Fica muito simples a gente dar um encaminhamento. O que é que nós vamos fazer com essa questão? Essa foi uma alternativa, e a alternativa ela é política. Você pode até falar, não, mas politicamente eu acho que a alternativa, então, é fazer isso, e nós vamos para o voto. Eu acho que está na hora, Marcos, da gente simplesmente tomar um encaminhamento e votar. Porque tomou um grupo tão grande que eu não consigo, eu sinceramente, eu não estou conseguindo entender. Esse formato que nós temos foi amplamente discutido e que a gente achou que seria a melhor solução para que você não jogasse, tá certo? Uma decisão que pode ser encarada como uma decisão insensível socialmente para a Anvisa, e não é isso, tá certo? Evidentemente,
nós aqui, as decisões que nós tomamos aqui, grande parte delas vai de encontro, tá certo? Dos interesses do setor regulado, não tem dúvida nenhuma. Mas nós sempre tivemos uma sensibilidade política de fazer aquilo que fosse de maior interesse social, que fosse com o maior interesse da população desse país. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. A questão do açúcar, para mim, ela está suficientemente clara. Eu acho que nós podemos votar e pegar os destaques e votar os destaques que tem. É a minha proposta de encaminhamento. Bom, Agenor, eu entendo e compreendo o que você está dizendo. A questão que eu estou deixando bastante clara é que eu não tenho ressalvas em relação a nenhum outro tema da norma. Tenho uma discordância em relação ao formato que está colocado nesse artigo 9. E eu não sei dizer para você agora, eu preferia um artigo 9 que não é nem mudar o prazo e suprimir nem nada disso. Eu preferia um artigo 9 que conseguisse dizer claramente o que é que nós vamos fazer com isso. Porque, vê, tem uma questão aí colocada que é importante, que quando se usa o termo que a adição de açúcar fica excepcionalmente autorizada. Esse excepcionalmente pode dar um entendimento que é excepcionalmente em relação aos outros, mas pode dar um entendimento que é uma excepcionalidade da Anvisa aberta para isso. E aí, isso é uma coisa. A outra é definir com clareza para a sociedade o que é que nós vamos fazer durante esse 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo. Nesse sentido, excepcionalmente exclui o parágrafo primeiro e fica só o parágrafo segundo como primeiro. Nesse sentido, eu gostaria de poder contribuir com a redação do artigo 9, no sentido de dar uma redação que pudesse contemplar isso que eu estou dizendo. Porque eu entendo a preocupação, acho que está correta, no entanto, para mim, simplesmente suprimir e fica autorizada sem que, de novo, a gente consiga sinalizar de maneira precisa o que é que nós estamos querendo, é uma decisão evidentemente política, etc., ou não, eu estou só nesse ponto querendo avançar. Bom, então, tem esse ponto, tem a proposição da Cecília e tem a proposição do Jaime. O que eu entendi da proposta dele é que esse texto foi disponibilizado hoje, foi tornado público hoje, e que nós possibilitaríamos que as pessoas se manifestassem sobre esse texto para a deliberação de uma próxima reunião aberta. Foi esse o entendimento que eu tive da proposição do Jaime. Então, estou entendendo, tem a proposta da Cecília, tem o voto que está consignado pelo Agenor, tem o encaminhamento proposto pelo Jaime e tem essa minha preocupação. Eu ousaria propor, inclusive, conciliar o encaminhamento do Jaime com a minha preocupação, pedir à diretoria colegiada que nós pudéssemos refletir sobre esse artigo 9, para que fosse trazida uma redação detalhada do que é possível que se faça, que tipo de estudo que é, o que vai ser feito, em que prazo, para que a gente possa manter a norma com o eixo e a estrutura que foi trazida, que me parece que tem consenso em relação a ela pelo Agenor. Então, no meu entendimento, vamos discutir os encaminhamentos agora. Tem 4. Na estrutura da norma e no que está colocado, no que está proposto. Existem 4 questões que eu estou colocando. Eu estou agregando para facilitar o meu encaminhamento com o encaminhamento do Jaime, que seria um tempo para a gente poder redigir o artigo 9 num detalhamento que permita que se preveja prazo, etc., mas com um detalhamento que não gere nenhuma dúvida para o setor externo do que vai acontecer durante esse período. E aí, nesse sentido, nós deliberaríamos numa próxima reunião e podendo, inclusive, receber alguma manifestação externa. Mas eu estou no sentido de dizer para a diretoria, olha, eu gostaria de poder refletir sobre esse artigo 9 com a área técnica, com a diretoria do Agenor. Não, o meu encaminhamento é outro. Então, aprovar no mérito a resolução, ela fica aprovada no mérito do encaminhamento que eu faço. O problema que nós estamos colocando é a redação do artigo 9. Então, fica aprovado no mérito e o artigo 9, a gente revê esse artigo, a redação dele,
e depois que os diretores entrarem em consenso sobre esse artigo, eles divulgam para toda a sociedade qual é o consenso que se tomou. Agora, para divulgar de novo, para receber sugestão, receber manifestação, eu acho que nós estamos quebrando uma norma que nós estipulamos aqui dentro. Inclusive, por exemplo, até a própria audiência pública que foi contestada judicialmente não está nos regulamentos da Anvisa. Mas em função da transparência e da democracia que nós sempre colocamos nesse processo, nós concordamos em fazer isso e abrir uma discussão com todos. Agora, eu acho que não dá para a gente quebrar uma norma que nós temos aqui dentro. Aliás, normas essas que nós temos sido rigorosos, e você, na condução da Fernanda do Paulo, tem sido rigoroso na aplicação. Então, nós podemos fazer esse encaminhamento, nós podemos votar por destaque, vamos começar a votar por destaque. Eu acho que é a única maneira, igual nós fizemos para a Cidade Caminho, votamos por destaque. Ponto tal, votamos a favor, votamos contra. Sim, então, estão Cecília e Jaime inscritos. Se esse assunto fosse tão simples, não teria demorado 3 anos para chegar aqui. Eu acho que a preocupação toda de todos nós é muito clara em manter coerência com esse processo, que o público não fique achando nada estranho, e que nós tomemos a melhor decisão para o país em relação a esse tema. Cecília. Não, a minha fala é no seguinte sentido. A retirada do artigo, do parágrafo único do artigo 9º, só porque acredito que nós não devemos ter prazo para nós mesmos. Concordo com o doutor Jaime na fala. Mas a minha posição é de não votar no mérito, nada. É votar realmente. Nós temos condição de votar realmente. A minha posição é que nós retiremos essa questão de prazo, porque eu entendo que a Anvisa não vai colocar debaixo do tapete uma discussão do tamanho dessa responsabilidade. Em 1 ano, nós temos sim, eu posso não estar aqui, mas vou estar lá acompanhando. Impossível a Anvisa não ter uma definição técnica, científica, política e de cunho sanitário para tomar essa decisão. Então, eu acredito que 1 ano é mais do que suficiente para a gente discutir e pacificar algumas situações, como foi colocado pelo diretor-presidente. A minha proposta é que a gente vote na resolução, que nós aprovemos com a exclusão do artigo 1º e acrescentando a questão do produto, do parágrafo 1º e colocando a questão do produto importado de forma ressaltando essa necessidade. Mas do exportado, desculpe. Não sei se nós já procedemos à votação, se essa é uma proposta, vamos... A minha questão em relação ao artigo 9, ela lógico, ela compreende tudo isso que foi discutido aqui, mas ela tem uma coisa além. A questão referente ao artigo 9, ou seja, a utilização de açúcar e a habilidade da continuidade da produção tal como ela é hoje, sem açúcar, ela é uma questão da Anvisa, mas ela é questão também da Anvisa. Ela é uma questão que sai daqui, extrapola as nossas questões. E eu estou me apegando ao artigo 17 da Convenção para sustentar isso aqui. Então, prazo ou não prazo, a questão não é só essa. A questão é que tem um fórum para se discutir isso daí e definitivamente, na minha opinião, não é a Anvisa simplesmente. A Anvisa é mais um ingrediente. A questão dos açúcares, a questão técnica, científica, é mais um ingrediente no contexto em que essa decisão impacta atividades que também são cobertas por outras políticas públicas que receberam guarida na própria convenção. Então, há temas que são exclusivamente sanitários dentro da convenção e há temas que são sanitários e outras coisas também dentro da convenção. Então, a única questão do artigo 9 que tem que ser preservada é a exclusão dos açúcares das vedações que existem quanto à utilização de aditivos. Porque aqui no caso do artigo 9, de fato, é onde está constando a exclusão. Só que tem que ser arranjado de uma tal forma que a exclusão permaneça valendo. Então, nós vamos incluir na vedação dos aditivos. Essa é a minha questão em relação ao artigo 9, mais do que prazo. É a mensagem de que a discussão vai ser feita de forma integrada com outras áreas responsáveis por políticas também que estão contempladas aqui na Convenção. Transição sustentável, etc. Quanto à questão de exportação, já foi
discutida, quanto à questão da oportunidade de manifestação a respeito dessa minuta. Tá? Eu creio, senhores, que as questões, durante esse processo, várias questões foram debatidas. Inúmeras questões. Chegou num ponto, esclarecidas. Chegou num ponto em que a gente tem questões afuniladas, questões específicas afuniladas. Aqui, não se tira daqui mais do que uma ou duas questões no máximo. Né? Uma é a questão dos aditivos valorizantes, né, do sabor diferenciado, e a outra é desse artigo 9 aqui. Tá? Eu não tenho dúvida a respeito da questão de equiparação dos cigarros aos outros produtos derivados de tabaco para fins de utilização daqueles light, suave, soft, etc. Tá? Mas essas outras duas questões, a minha opinião é que, tendo em vista a delicadeza do assunto, a extensão do debate, a intensidade do debate, em nada perderíamos se conferíssemos a oportunidade de manifestação a respeito desses temas, que são os temas para onde essa questão afundou, considerando especialmente que a minuta foi disponibilizada hoje para o setor. Quanto à questão levantada pelo Agenor, de fato, isso daqui não fizemos em outras ocasiões, certo? O que não quer dizer que não possamos fazer diante da identificação de uma circunstância em que esse tipo de coisa se justifique. Uma das grandes críticas que nós recebemos, e que a evolução das boas práticas regulatórias vai tender a resolver, é a questão do feedback, não é? Do retorno a respeito do que se acata e do que não se acata numa consulta pública. Né? A forma como foram feitas as consultas públicas mais recentes, nos direitos autorais, no marco civil da internet, etc., em que o debate geral foi feito online, em tempo real, etc., supera esse tipo de problema, porque todo mundo está vendo ali para onde está tendendo o debate, coisa que a gente não tem a oportunidade de fazer ainda, porque a gente não utiliza esse tipo de estratégia. Vamos chegar lá em algum momento. Tá? Então, eu não acho que disponibilizar esse texto para manifestação, ele é contrário a uma política que nós vimos adotando. Eu acho que ele é uma resposta específica para uma situação específica. E mais do que isso, é uma prática que, a respeito de disponibilização de textos, junto com a disponibilização da pauta da diretoria colegiada, é uma prática saudável e que nós devemos começar a adotar. O que não foi feito nesse caso, como foi feito em vários outros, né? Mas oferece a oportunidade da gente vir aqui e ouvir manifestações focadas no papel em que a gente está trabalhando, e não conceituais ou baseadas em discussões que houve durante o transcorrer do processo. Nesse sentido, como eu tenho essa proposta, eu me sinto desconfortável de aprovar o mérito e apresentar um texto para manifestação, porque eu sinto que são duas coisas contraditórias. Ou eu apresento um texto para manifestação para colher subsídios para decisão, ou nós aprovamos o mérito e não temos mais nada para fazer, porque com a aprovação do mérito a gente vai fazer ajuste redacional, ajuste simples, ajuste formal, etc. Então, quer dizer, a proposta do Agenor nesse sentido, ela é incompatível com a proposta que eu faço, mas todas merecem a devida apreciação do próximo aqui. Olha, em tese, eu acho que é razoável e é sempre no sentido de aprimorar o processo regulatório e ampliar a participação e a transparência, tem que ser um desafio, um objetivo de todos nós. Eu acho que não há nenhum reparo, não há nenhuma discordância quanto a isso. Por outro lado, a gente tem criado tanta expectativas e esforço diante de tantos desafios, que eu creio que nós poderíamos perfeitamente estar atendendo tudo isso que foi levantado pelo Jaime, pelo Barbano, se nós tivéssemos atendido ao que nós propusemos e combinamos na última reunião da escola. Vocês se lembram que o Agenor estava de saída para um encontro em São Paulo com a Secretaria de Saúde para discutir a integração do Estado de São Paulo ao programa Programa de Análise de Agrotóxicos. Era o único Estado que estava fora do programa. O Agenor saiu no meio da reunião, mas antes de sair, ele pediu: olha, está tudo pronto, a Procuradoria já deu parecer, nós estamos com a síntese
gostaria de que os diretores vissem, revissem e em qualquer circunstância nós pudéssemos clarear, reformular, de modo que a gente possa, na próxima reunião, deixar isso de forma bastante clara, segura, porque esse é o propósito de todo mundo. Ao término da reunião, já com o Angenor tendo saído para viajar, eu reiterei pessoalmente ao doutor Jaime, à doutora Cecília e ao doutor Barbano dizendo o seguinte: como a nossa área de tabaco está no Rio de Janeiro, eu gostaria que, se há necessidade da gente discutir algum ponto, de clarear alguma redação, você nos informasse para que a gente chamasse o pessoal um dia antes para que a gente tivesse tudo isso. Então, pessoalmente, eu não faço nenhum reparo aos conteúdos. Eu estou completamente de acordo e dizia, eu não vejo contradição de dar um prazo para que você regulamenta, porque você não está dizendo essa regulamentação se vai ser no sentido de permitir ou de proibir. Você está dizendo que vai fazer essa discussão. Se há um consenso de que é melhor fazermos isso, eu acho que a gente tem que batalhar por isso. Por outro lado, a gente tem que batalhar de tal modo, né, a trazer mais efetividade para a nossa discussão. E eu falo isso tranquilamente, até porque na escola pública é a hora que a gente mais consegue dizer a complexidade para toda a sociedade, o setor regulado, para o governo, de como os nossos objetos são complexos. E aqui não tem jogo de carta marcada previamente. Eu acho que isso tem um lado, né, que é muito bom e tem outro lado que deve servir de aprendizado para nós. Então esse da gente poder fazer o dever de casa e dar agilidade, também creio que deve ser um compromisso que a gente deve assumir com a mesma seriedade. Agenor. Eu vou só reforçar um argumento, que o Diego colocou. Eu vou só reforçar um argumento. Essas manifestações que precisam de ser discutidas pelo setor, por exemplo, nas sociedades médicas, eu não vi nenhuma falando que precisasse de discutir isso. Não houve nenhuma discussão nesse sentido. Aliás, eu recebi as manifestações das sociedades médicas todas apoiando a decisão que a Anvisa pudesse tomar hoje, pudesse deliberar hoje, em função da audiência pública que nós fizemos. Porque o texto da RDC, ela mudou de forma, ela mudou de redação, ela mudou de conteúdo e mudou a questão do assunto. As outras questões não teve. Então, esse texto não é novidade para o setor, principalmente para a indústria do tabaco. Ela não é novidade. O texto não trouxe mudanças substantivas. O próprio André colocou, ela mexeu em aspectos jurídicos, em aspectos legislativos, técnico-legislativos, e melhorou a redação para maior compreensão. Então, acho que essa é a questão que nós estamos colocando. A outra questão, eu acho também que não tem... Podemos até falar assim, olha, vamos dar uma outra visão. Tá certo? Vamos dar uma divulgação para que alguém venha aqui e faça, ter mais tipo de palpite. A consulta pública acabou. Quer dizer, onde tinha que fazer a questão, foi feita em 31 de março. Ela está no ar desde o dia 29 de novembro. Ela ficou no ar do dia 29 de novembro a 31 de março. Ali tinha que dar as contribuições. E não deram. E não deram as contribuições. Nós recebemos 120 e tantas mil correspondentes e tinha menos de 20 contribuições. Ali não deram contribuição. A audiência pública, quem é que deu contribuição na audiência pública? Quem falou? Quem falou os mesmos argumentos lá? Não deram contribuição para a audiência pública. Agora, por quê? Que depois de 2 anos de trabalho, depois de nós fecharmos tudo isso internamente, o consenso, com as poucas contribuições que recebemos, agora nós vamos falar, não, agora não, nós não vamos mais aprovar isso aqui, nem no método, nem a resolução, porque nós temos que divulgar de novo isso para o setor regulado, para a indústria do tabaco que está pedindo, que quer ver a norma. Eu vejo isso uma brutal contradição nossa, tá certo? Uma brutal contradição nossa. Nós estamos abrindo mão do direito legítimo que nós temos de tomar uma decisão agora. Podemos até falar assim, não estou em condição de tomar essa decisão. Podemos até colocar, não estou em condição de tomar essa decisão. Agora, eu tenho condição de tomar essa decisão por causa dessas questões que eu coloquei. Falar que ela não foi discutida, que ela não foi divulgada, que ela não teve a disposição das pessoas, isso não é um argumento que tenha respaldo dos fatos desde o dia 29 de novembro. E quando nós colocamos ela em consulta pública, nós sabíamos que haveria todo tipo de pressão. E as pressões a gente está sentindo agora. Agora, não dá simplesmente, Bárbara, para a gente simplesmente, depois de 1 ano e 6 meses, falar não, ela tem que ser divulgada de novo para a manifestação
indústria e para a manifestação das pessoas que acham que ela não foi divulgada. Teve consulta pública, teve audiência pública, teve discussão, foi colocada à disposição de todos. A indústria do tabaco, eu não vou dizer nome para não ser ético, mas gente da Souza Cruz me procurou e falou: se nós precisarmos discutir, podemos dizer a hora, pode marcar que eu marco uma reunião técnica para discutir. Não vieram. Todas as oportunidades que tiveram de vir discutindo essas questões que estão colocadas, não vieram. Por quê? Será que foi uma estratégia? Parece que foi. De chegar aqui hoje e tentar colocar a diretoria da Anvisa contra a parede para decidir uma questão ou para não decidir uma questão que está, no meu entendimento, muito madura para ser discutida. Então, eu acho, presidente, que nós temos só duas, assim, um encaminhamento seguinte: nós vamos votar a resolução ou não vamos votar a resolução. Se nós vamos alterar algumas questões da resolução, se não vamos alterar. O artigo 9º, tá certo? Nós podemos até mexer no artigo 9º. Não tem nenhum problema. Se for consenso da diretoria, você sabe que eu não entro nesse debate quando é o consenso. Se a diretoria diz: nós vamos retirar para fazer uma melhor redação do artigo 9º, eu estou aí. Mas eu acho que não dá. Eu acho que nós não dá. Nós estamos mostrando para a sociedade, tá certo? Vou usar um termo forte. Nós estamos mostrando para a sociedade uma covardia de não decidir isso hoje. Nós estamos mostrando uma covardia de não decidir isso hoje. Porque esse assunto já foi fortemente discutido aqui dentro e não tem argumento para falar que não tinha conhecimento. Todo mundo recebeu todos os documentos e nós ficamos à disposição. Claro que cada um tem a sua agenda, mas eu acho que nós não podemos sair daqui sem uma decisão. Pode seja ela qual for, mas nós não podemos sair daqui sem uma decisão. Bom, eu entendo a sua colocação. Eu, particularmente, não estou me sentindo um pouco. Aliás, tinha até esquecido que alguém tinha pedido para não estar muito tempo. Eu prendi aqui a duas questões para mim. Aquela história do Jaime mesmo. Uma, eu de fato tenho dúvidas em relação a essa questão do açúcar. Eu tenho dúvidas, não é de hoje, desde quando começou essa discussão. Eu não estou aparecendo aqui com nenhuma dúvida nova. Eu sempre coloquei isso. E aí, eu vou lembrar de algumas situações. Uma delas foi a própria consulta pública, em 2010, quando ela foi publicada. Se eu tivesse, talvez, naquele momento, adotado uma postura aqui, que poderia até ser compreendida por alguém como uma covardia, mas tivesse aprofundado as consequências da proposta da área de banir o açúcar, talvez a gente já tivesse aprovado isso sem o açúcar. Que agora a gente está voltando atrás da proposta original. Então, eu estou dizendo, eu estou me sentindo absolutamente à vontade, como tenho ampliado, estar à vontade aqui, para fazer um crivo responsável em torno das propostas que são trazidas para a diretoria colegiada. Há 2 anos atrás, nós fomos levados aqui, que isso é uma coisa que está estudando de novo, a uma decisão que hoje está sendo contestada, inclusive por institutos, por órgãos de defesa do consumidor, em relação a tirar os medicamentos de venda sem prescrição de fora do bloco para colocar para dentro. Hoje há quase uma impressão generalizada que isso gerou mais dano do que benefício para o consumidor. Então, eu só quero que fique claro isso. Eu acho que a diretoria colegiada ela não tem que se constranger em nenhum momento, nem pelos entes externos, e uma diretoria colegiada que faz reunião aberta não pode fazer isso, mas também não pode se sentir obrigado, quando não está satisfeito com aquilo que está sendo votado e aprovado, em aprovar. E eu, em relação a essa questão do açúcar, eu não estaria satisfeito em simplesmente suprimir o artigo 9º, não estaria satisfeito em simplesmente suprimir o prazo, porque eu acho que é um tema que mobilizou tanto a gente até agora, né? Eu me sentiria confortável, sim, em poder ter, para a próxima reunião, uma redação desse artigo que nos contemplasse. E por que não o mérito? Porque eu quero entender melhor o que nós vamos fazer com essa questão do açúcar. Eu acho que não dá nem para ter colocado durante 2 anos uma espada na cabeça dos produtores, imaginando que hoje nós íamos acabar com o açúcar, como não dá simplesmente agora para dizer assim, nós não vamos mais fazer isso, mas daqui a 1 ano pode ser que a gente faça. E daí, sem sinalizar de maneira clara o que nós vamos fazer. É só essa questão. Daí,
para frente, eu estou concordando com tudo. Entendi, na minha colocação, que se isso for assim, como encaminhamento, nós podemos contemplar, inclusive, a oportunidade, que eu também não entendi que a fala do Jaime depois de qualquer pressão, mas uma oportunidade num tema tão difícil, de ter a máxima abertura possível, inclusive oportunizando que as pessoas participassem do processo agora que conhecem. Entendo até a sua colocação, e se a diretoria vai manter essa postura, eu da minha parte não tenho nenhum problema, em que não acolha qualquer manifestação até a votação do texto final. Para mim não tem problema nenhum. Agora, eu de fato gostaria muito que esse tema do açúcar pudesse ser melhor debatido. Neilton, o Agenor mandou para a gente a proposta, de fato, terça-feira, durante a reunião. Estava aqui. Nós combinamos isso. Eu, na quarta-feira, não tive tempo de fazer isso. Na quinta e sexta-feira, eu estive praticamente o dia todo dentro do Ministério da Saúde em reunião de planejamento junto com a doutora Maria Cecília. Ontem eu não estava aqui, numa agenda da Anvisa fora daqui. Né? Então, eu digo para você, talvez se eu tivesse tido condições, até hoje eu disse para o Agenor também, eu falei, Agenor, eu não estou satisfeito com essa questão do assunto. Falei aqui para ele. Né? Talvez se nós tivéssemos debatido antes, nós poderíamos até ter chegado num texto que eu me satisfaria hoje aqui. Eu não estou satisfeito com esse texto do artigo 9, não me sinto à vontade de suprimir e nem de cortar ele pela metade. Até porque pode ser que a gente chegue à conclusão que o melhor jeito é esse. Porque é possível, inclusive, publicar algo anexo, como a gente já fez em outras vezes, sobre o que é esse estudo. O que eu não quero é de novo sair daqui, como eu saí algumas vezes, e no caso da consulta pública, eu hoje tenho clareza que eu fui desatento em me preocupar com isso, com a impressão de que por uma desatenção ou por algum motivo eu me sinta constrangido e não poder manifestar a minha posição aqui, sem nenhum sentimento de pressão ou de covardia diante de qualquer pressão. No exercício legítimo da minha função como diretor. Então, acho que a gente tem uma questão ainda, que para mim pode haver uma manifestação do Jaime que resolva, se é a questão de se a gente pode abrir a possibilidade da manifestação externa, não foi o que o Jaime disse, e eu estaria fazendo um pedido para a diretoria colegiada de manter o assunto para deliberação na próxima reunião, podendo ter um tempo para discutir esse artigo 9. Bom, então, aí, por isso que o Jaime está pedindo para falar, eu vou ajustar com ele aqui. Ver qual é o encaminhamento que ele quer manter. As minhas ponderações a respeito desse texto aqui, lógico, a questão da exportação é uma questão pontual de esclarecimento, a questão do artigo 9 é uma questão delicada, e o meu ponto é muito mais do prazo, vamos dizer, questão de ressaltar, é o local de debate dessa questão, tá? Que eu acho que a Anvisa ela não é o único local onde essa questão tem que ganhar espaço para discussão. E a respeito do encaminhamento quanto à oportunidade de manifestação dessa minuta, ele tem a ver só com uma posição que reiteradamente eu tenho defendido aqui na DICOL. Nós somos um colegiado de decisão. Cada diretor aqui tem direito a um voto. Cada diretor aqui tem direito a manifestar uma opinião. E isso é comum a qualquer colegiado onde as deliberações sejam feitas de forma coletiva. Se alguém não está seguro de que decisão tomar, tem plena possibilidade, tem pleno direito de pedir mais subsídios e pedir vista. Se alguém tem alguma opinião a respeito de um encaminhamento, a respeito de uma decisão, tem pleno direito de manifestar essa opinião e de buscar a prevalência dessa opinião dentro do colegiado. Isso tem a ver com qualidade decisória. Isso não tem a ver com intimidação, isso não tem a ver com precipitação, isso não tem a ver com absolutamente nada que seja ilegítimo, não. Isso tem a ver com qualidade da decisão e é o que eu venho buscando, não só nesse caso, como em outros casos onde eu venho defendido que seja feita uma outra oportunidade
capacidade oitiva, é o que aconteceu no caso da agenda regulatória hoje, em que já tinha tido um processo de construção daquela agenda regulatória, mas é sensível, não só para mim, como para quase todos nós aqui, que existem pontos ainda a serem considerados. Como nesse caso aqui, eu acho que tem pontos que têm que ser mais aprofundados para que o processo de decisão ele seja um processo legítimo, para que a discussão ela não se desloque de foi oferecida oportunidade ou não foi oferecida oportunidade, porque essa discussão é péssima inclusive para a Anvisa, para uma discussão a respeito de que a Anvisa decidiu corretamente, porque de fato todas as evidências do processo com manifestação dos interessados levaram àquela conclusão. É essa discussão que a gente tem que fazer e não deixar margem para uma discussão a respeito de se demos oportunidade para manifestação ou não demos oportunidade para manifestação. Então, a minha proposta de encaminhamento é calcada nisso e nada mais. Bom, claro, queria colocar o seguinte: a primeira parte da manifestação do Jair eu concordo plenamente, mas a segunda parte não. A competência de regulamentar produtos derivados do tabaco é única e exclusiva da Anvisa. Está no regimento da Anvisa, está na lei de criação da Anvisa, está no decreto de regulamentação e está no regimento. É única e exclusiva da Anvisa. Existe um grupo, uma comissão de implantação da Convenção Quadro, onde se discute todas as questões que tenham repercussão com o tabagismo. Nós não estamos discutindo tabagismo, nós estamos discutindo a regulamentação do produto derivado do tabaco, que é importante na política de tabagismo. É isso que eu estou colocando. Essa é competência única e exclusiva da Anvisa. Não existe outro órgão dentro do governo federal que tenha essa competência, nem sequer concorrente com a Anvisa. É competência única e exclusiva da Anvisa. Concordo plenamente, todos nós temos direito, nós não vamos sair daqui, vamos continuar conversando, debatendo, conversando, isso aqui é uma questão... Inclusive sendo amigos. Inclusive, claro, onde tiver chance, vamos continuar sendo amigos, não tem nenhum problema. Agora, o que eu estou propondo é que a gente... Mas não tem nenhuma animosidade mesmo, não tem inimizade pessoal, claro que não existe. Agora o que eu estou colocando é que a gente encaminha a votação, não tem nenhum problema, vamos encaminhar a votação. Eu só tentar fazer um exercício aqui. A primeira questão que eu colocaria é se há o entendimento da diretoria colegiada em acatar uma solicitação minha de que a gente trabalhe esse artigo 9 e retome esse assunto na próxima reunião aberta. Então, vamos lá. Isso é a primeira coisa. Se há, o que eu estou querendo encaminhar, eu vou pedir ajuda. Primeiro, se há essa disposição, na sequência nós podemos avaliar se há concordância em abrir para o público externo ou não, ou se o Jaime entende também que em abrindo essa possibilidade a gente consegue resolver essas questões de dúvidas, de divergência no artigo 9 e se a sociedade como um todo já tomou conhecimento, sabe o que a diretoria está discutindo, vai estar aqui numa próxima reunião, já conhece o texto, vai poder se inscrever, vai poder falar aqui de novo, e aí abriria uma possibilidade de manifestação por aí, e não necessariamente de maneira mais formal. Então, eu não sei se precede esse encaminhamento de verificar se há concordância em relação a isso, para que depois a gente ouça o Jaime, inclusive na perspectiva de manter ou não o encaminhamento e poder receber manifestação externa, formal, o que vai poder ser feito aqui na reunião quando ela ocorrer. Não sei se o Jaime vê se isso resolve o seu encaminhamento. A discussão que vai ser feita, a discussão que vai ser feita a respeito do artigo 9, ela não coincide, ela não tem o mesmo foco que a proposta que eu fiz, que é de oportunização de manifestação. Logicamente, já que vai ser feita uma discussão a respeito do artigo 9, mais um motivo, no meu modo de ver, para que essa mesma oportunidade seja aproveitada para que a gente colha eventuais sucessos que os poderes de pensar que querem dar a respeito do processo. Mas uma coisa não coincide. É possível avaliar nessa perspectiva de que na próxima reunião da diretoria colegiada aberta o tema venha para a pauta, então não é um processo, seria um processo de
consulta, isso que eu estou entendendo já. Eu tenho que são duas questões, né? A gente vai ter que analisar separadamente mesmo. Eu só não sei qual precede qual. Eu acho que ainda precede, porque a minha proposta é que a diretoria ela não delibere e nós possamos trazer para a próxima reunião esse artigo 9 harmonizado e de uma maneira mais digerida por todos nós e que não deixe margem depois para nenhuma dúvida. Essa é uma solicitação que eu faria e colocaria como primeira questão para a diretoria. Eu estou entendendo que ao dar esse encaminhamento, de deixar para a próxima reunião a discussão e trazer a melhor redação para a discussão do artigo 9, nós estaremos já contemplando o encaminhamento do Jair. Primeiro, porque está publicizado. A partir de hoje, a resolução está pronta. Segundo, que cada diretor tem liberdade de ouvir e de discutir e de mudar, de propor mudança de redação, etc. Terceiro, que nós vamos poder medir o correio e mudar. Claro. A terceira coisa para mim é o diferencial é o seguinte: nós vamos abrir oficialmente em consulta o texto, não é o caso que eu entendi até agora que ninguém está defendendo. Para não deixar isso confuso no ar, cada diretor tem autonomia para ouvir, para discutir, para trazer subsídio, para debater o tema com quem quiser e vai, entre si, formular nova redação para deixar explícito claro as ideias de maneira mais clara para a próxima reunião. Jaime, essa compreensão contém? Absolutamente contemplado, quer dizer, quem tiver interesse em manifestar sobre o texto, conhece o texto, pode peticionar para receber o texto e vai ter a oportunidade de se manifestar. Para mim está excelente. Bom, então, podemos, o encaminhamento é pela autorização da diretoria de que o tema seja recolocado na pauta de qual aberta próxima, que durante esse período a diretoria debata essa questão do artigo 9 e o açúcar, que não é só a redação, a gente tem que ver que tratamento nós vamos dar para isso, se é isso. Nós falando, tira excepcionalmente, põe excepcionalmente, tira o artigo, põe o parágrafo e tal, nós tem que ter clareza de qual é o tratamento que a gente vai dar para isso e trazer um texto que dê, ou fique claro pela simplicidade, ou se não claro pela simplicidade, que ele fique claro pela... Normalmente daqui nós tínhamos marcado a reunião pública para o dia 6 de março, inicialmente. Aí a diretoria colegiada entendeu que 6 de março, que tem a reunião dia 23, depois tem a próxima reunião no dia... Isso, que seria melhor ter passado essa reunião para o dia 13 de março. Mas também a reunião da diretoria colegiada, desde com antecedência prevista regimentalmente, nós é que vamos marcar essa reunião na data que for melhor para nós. Né? Max. Uma observação que pode ser legal. Quando a agência tem interesse e busca os subsídios do agente regular, faz por meio de consulta pública, audiência pública, e não é o caso, isso já aconteceu. Entretanto, no não julgamento hoje desse ato normativo e a sua publicização que está sendo transmitido, as associações estão aqui, é de conhecimento público hoje, qual é a minuta que está a ser aprovada pelo colegiado da Anvisa, isso já faz com que os interessados tenham condições de prestarem algum subsídio que acham conveniente. E é dever da administração reconhecer isso em algum momento, né? Avaliar isso, sim. Então, os senhores deverão, quando trouxer esse ato normativo para uma nova discussão, considerar essas sugestões que porventura surgirem, independente de se tratar de uma audiência pública ou uma consulta pública. Isso é dever da administração. Como bem disse o doutor Jânio, então é a nossa sociedade. O que eu falei, Max, e que eu acho que é importante contar é o seguinte:
qualquer manifestação do setor regulado, de outros órgãos do governo, da sociedade, das sociedades acadêmicas, da sociedade civil, cada diretor tem o dever de ouvir, de discutir e incorporar na sua reflexão para uma discussão. Isso é diferente do que a gente abrir um outro prazo de consulta, porque essa que eu acho que é a interpretação que a gente deve deixar muito claro para que não ocorra. Todos têm o direito de se manifestar, nós temos o dever de ouvir, mas essa é uma discussão interna que nós vamos refletir e trazer a melhor compreensão que tivermos. Acho que esse é um entendimento do Jaime também. Cecília. Presidente, acho que meu voto vai ter que ser diferente. Eu prefiro me abster, porque provavelmente não estarei aqui na próxima de call aberta e estarei já no final do meu mandato e eu prefiro a abstenção. Como assim? Tem gente que pode não autorizar suas férias. Eu não acredito que ele vai fazer isso. Aliás, o senhor sabe da minha condição. Bom, Cília, obrigado. Jaime. O voto concordamos ou não em manter o tema na pauta para a próxima reunião e durante esse período uma posição que fique mais esclarecida para todos os diretores em relação ao artigo 1. Se a área vai manter essa mesma diretoria ou se a gente constrói um texto que, de fato, deixe claro o que é que vai acontecer. De acordo, ressaltando que durante o prazo, qualquer interessado pode se manifestar a respeito do processo. De novo, aliás, eu preciso falar uma coisa antes, com todo o respeito e com toda a admiração ao seu voto, que é o que a gente espera, de fato, de todos nós aqui no Rio. O seu voto retrata, como eu disse, não só os sentimentos, mas as nossas responsabilidades. O seu voto você leu. Bom, eu vou até, de acordo com a responsabilidade que eu tenho com o tema, pela dedicação que eu tenho a esse tema, né? Sempre que eu ouço as pessoas jogam como se eu ter assinado a mensagem para o Senado Federal, aquilo é uma coisa depreciativa. Para mim não é, pelo contrário, aquilo é uma questão que me honra muito, é uma das poucas coisas que eu faço questão de destacar no meu currículo de 37 anos de vida pública. Principalmente pelas pessoas que estavam junto comigo naquela assinatura. Pessoas das quais eu tenho certeza absoluta que tiveram uma compreensão daquele momento histórico na saúde pública brasileira para assinar aquela mensagem. Eu voto por essa proposição encaminhada pelo diretor-presidente. Sinto que a Cecília não está aqui, porque não esteja aqui no dia da próxima reunião, que inclusive eu disse aqui numa reunião que faria questão. Eu disse que faria questão de trazer esse tema. Em Cecília, você se lembra disso que eu fiz e falei que faria questão de trazer esse tema durante o mandato da Maria Cecília, porque ela que me repassou essa área quando eu assumi o cargo de diretor da Vigilância Sanitária. Então eu concordo. Então concordo com o voto, sinto a ausência da Cecília, vai fazer falta na deliberação. Porque eu não sei se até lá a gente já terá a diretoria composta. E digo o seguinte, eu acho que as manifestações que puderem chegar, seria bom que chegasse para cada diretor. Nós não vamos criar um local específico para isso. Cada diretor vai receber as manifestações e durante um tempo, em algum momento, nós vamos sentar. E aí eu gostaria de sugerir que a gente sentasse antes para tentar harmonizar antes, tá certo, o texto, e depois nós podemos chegar aqui até para ter uma discussão de delegação. Eu vou ressaltar o seguinte, o entendimento nosso é que essa é uma discussão com a área técnica, para que essas questões que eu coloquei, que ainda para mim precisam ser melhor clareadas, que nós tenhamos condições de exaurir com vocês. Né? Acho que essa que é a preocupação. O seu mandato termina no dia 27 de março. Certamente essa reunião vai acontecer nesse período.
você está convidado, primeiro porque você vai estar no exercício do seu mandato, e segundo porque férias é uma coisa que pode ser suspensa a qualquer momento, por decisão da administração ou por decisão própria, no caso do nosso. Então nós vamos abrir aqui gentilmente a palavra para a Dona Cília, no sentido de que ela possa consignar o voto dela. Olha só, Tubarão, infelizmente não acompanho, não. Acredito que eu estou absolutamente tranquila para votar a respeito desse assunto. Acho que ele já foi muito discutido, mas também estou pronta para acatar a decisão da diretoria colegiada. Acredito que a supressão do artigo 9 ou mesmo as alterações propostas seriam mais do que suficientes, porque tenho certeza que a Anvisa não vai deixar de discutir o que precisa ser discutido nessa questão de açúcar por causa de uma votação hoje, amanhã ou depois. Mas basicamente isso. Então, por maioria, nós vamos manter o tema em pauta e que eu acredito que na ocasião nós vamos ter um processo muito mais simples de análise e votação, porque agora nós temos um ponto que está em questão e a condição de rapidamente construir aí uma posição que seja mais uníssona da diretoria. Eu agradeço muito a doutora Genor pela maneira como colocou o assunto até aqui e agradeço a Maria Cecília por ter considerado o seu voto. Nós vamos suspender a sessão por 5 minutos. Muito obrigado a todos. Diretoria colegiada que dispõe sobre as regras e ainda uma proposta de resolução que regulamenta o funcionamento dos laboratórios analíticos. Foi pautado pela doutora Cecília. Nós temos os colegas da GGLAS presentes para a apresentação do tema. Eu queria, que não fiz ainda, agradecer a equipe da GPDTA e dizer a vocês que vocês serão muito bem-vindos na próxima reunião e certamente o tamanho do assunto vai ser bem menor do que o de hoje. Mas ficamos uma tarefa de trabalharmos na elaboração desse artigo. Ganhamos todos nós. Verdade, obrigado. Bom, então, GGLAS. Tá certo. Olha só, gente, então vamos começar com essa discussão. Está aqui a equipe da GGLAS. Eu procurei fazer apenas 7 slides, realmente. Quero começar com vocês fazendo alguma consideração. A Reglas, ela foi criada pela Anvisa logo no início da Anvisa. Era uma rede de acreditação de laboratórios, num papel acreditador. Em 2010, desde 2009 e 2010, existiu uma proposta que constava até do nosso programa, do nosso PROREG, da nossa agenda regulatória, de que nós repassaríamos a Reglas para o Inmetro. E nós tivemos uma discussão na DICOL, e na DICOL, a DICOL reconheceu então o papel do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o olhar sanitário que deveria ter a agência na hora de fazer essa acreditação e também estabelecemos algumas premissas naquele momento, que é o que reproduz essa nossa proposta aqui. A Reglas, ela é voluntária, ela não é obrigatória, ela tem um olhar das secretarias de vigilância sanitária estaduais e municipais e tem um olhar também do órgão acreditador oficial desse país, que é o IMEA. Então, nesse momento, nós trazemos uma proposta que
Com a RDC, com a proposta da consulta pública 16, nós teremos então as boas práticas para que fossem aplicadas pelas coordenações estaduais e municipais na hora de fiscalizar esses laboratórios. Essas boas práticas, ela trata então de alguma forma sobre requisitos mínimos que deveriam ter esses laboratórios. E o funcionamento, então, ela trata basicamente sobre o funcionamento de laboratórios analíticos que realizam análise em produtos sujeitos à vigilância sanitária. Essa é uma lacuna na nossa regulamentação, não existia até então, não existe até hoje nenhuma regulamentação que ajude as vigilâncias sanitárias a proceder da fiscalização. Então, os principais tópicos: ela define princípios e requisitos para laboratórios analíticos, o escopo dela é para públicos e privados, normatiza a concessão de licença sanitária, estabelece política de qualidade, infraestrutura, condições ambientais, recursos humanos, procedimentos de documentação, indica as necessidades de autoinspeção, auditoria interna, medida corretiva e preventiva, trata de organização, conservação, higiene e limpeza, estabelece procedimentos para aquisição, manutenção, utilização, armazenamento de materiais, reagentes e equipamentos, define a necessidade de métodos e procedimentos analíticos validados, exigências para o sistema computacional, procedimentos de controle de qualidade dos laudos analíticos, fala da qualificação dos fornecedores, da biossegurança, das análises que envolvem animais e da subcontratação. É importante dizer para os senhores, nas informações sobre a consulta pública, que das 605 contribuições, 605 contribuições foram feitas por 45 instituições, sendo que 22 do setor produtivo e 23 da academia e das instituições. Né? A proposta inicial da consulta pública era de 109 artigos técnicos, que foram reduzidos para 63, baseando principalmente em princípios e diretrizes. Foi estabelecido um GT de consolidação, composto por 18 colaboradores de diferentes áreas e diferentes naturezas de colaboradores para a redação final. E o principal impacto é porque ele preenche uma lacuna regulatória, facilitando a inspeção de estados e municípios. Então, esta é a consulta pública 16. Ela fala basicamente de como as vigilâncias sanitárias emitirão o seu laudo. É importante dizer que as vigilâncias sanitárias estão a par e foram consultadas e participaram de todo o processo. Inclusive, o próximo, por favor, manifestando a disposição de agora em diante proceder de uma forma regulamentada a essa fiscalização. Até porque a maior preocupação que nós temos em relação a maior preocupação que foi manifestada nessa consulta pública foi em relação à capacidade dos estados e municípios de inspecionar. O que nós conseguimos dirimir em todo o percurso porque trata-se apenas de 1, 2, no máximo 10 em cada estado, nos grandes estados. Então, nós não temos uma demanda tão grande que vá, de alguma maneira, acarretar um trabalho muito maior. Depois de consolidada a consulta pública 16, nós temos a consulta pública 15, que estabelece a rede brasileira de laboratórios analíticos em saúde para públicos e privados, né? Aí, rede brasileira de laboratórios analíticos. Essa é uma rede que será habilitada pela Anvisa. A habilitação vai ser concedida após o licenciamento do órgão de vigilância sanitária competente, acreditado ou reconhecido pelo Inmetro naquele ensaio. Ela fala da documentação necessária para habilitação, fala do tempo de renovação em 2 anos, dispõe sobre o cancelamento automático, estabelece críticas para a utilização do logotipo, critérios para a utilização do logotipo Reblas e a proibição do logotipo Anvisa no material desses laboratórios, trata da manutenção dos já integrantes e do prazo de 120 dias para adequação
nós procuramos ser muito claros nessa regra de transição e a Procuradoria nos ajudou sobremaneira nessa proposta. E traz também a necessidade de manutenção da lista do portal. A consulta pública teve 77 contribuições, sendo 57 do setor privado, 20 do setor público, que foram originadas basicamente de 18 instituições, sendo que 11 do setor privado e 7 do setor público. Uhum. Aí está, mas é verdade, Agenor, essas duas consultas públicas, ela trata de uma lacuna regulatória e de um desconforto que persiste com a questão da regras, sem definição o que é, para onde que se vai, o que vai fazer. Eu acredito que as contribuições, elas refletem principalmente a vontade que as pessoas têm de que isso seja regulamentado, tanto para o setor produtivo, quanto para os laboratórios oficiais, que também ficam um pouco distante disso. O principal impacto da nova conformação à rede Reglas é atribuir ao Sistema Nacional sua competência de liberação do alvará sanitário e ao Inmetro a sua competência de acreditar ensaios analíticos. Uma função que nós fomos criticados várias vezes, inclusive internacionalmente, porque a Anvisa não é órgão acreditador, certo? Então, basicamente, são essas as informações que eu tenho para os senhores e nós estamos aqui à disposição para as perguntas e para o que mais for necessário para esclarecimentos. Está em discussão. Fico muito à vontade de fazer essa discussão, né? Porque nós... Espero que a gente feche amanhã, né, Laís? Eu nunca vi. Porque dentro do nosso processo de planejamento estratégico, né, nós estamos trabalhando na questão do laboratório, e essa discussão nós fizemos por 3 momentos, né, Laís? Junto com o grupo, nós fizemos essa discussão, porque eu acho que essa resolução ela vem a calhar com o processo de planejamento interno que nós estamos fazendo. Esse é um tema que toda a vigilância sanitária reclama de você não ter uma retaguarda de laboratórios que possa conferir segurança para a vigilância sanitária de uma maneira geral. E nós chegamos a esse detalhe da discussão dos laboratórios estratégicos, da sub-rede de laboratórios. Eu acho que essa questão da réplica, eu não tive tempo de dar uma olhada, né, que você mandou para nós ontem, e hoje de manhã eu estava ocupado dando um apoio a uma garota que eu gosto muito, que estava sendo submetida a uma banca de mestrado. Que tem o sobrenome Álvares. Só tem, acompanhou o pai, deu bobeira. Para ser sanitarista, bastava não precisava de 2 anos. E aí a gente tem discutido e nós estamos fechando isso, né? Quer dizer, nós não temos condição de trabalhar uma rede de laboratórios estratégicos se nós não tivermos definido a questão da regra. Eu acho que está na hora da gente realmente dar uma discussão disso de uma maneira equilibrada, né? Porque nós tivemos situações em que a regras pendia para o lado privado contra o público. Tivemos a situação que a regras pendia para o lado público contra o privado. Eu acho que está na hora da gente acertar isso e ver qual tipo de retaguarda que nós temos, inclusive para reforçar a rede pública de laboratório que nós temos, que na verdade é quem vai dar o maior suporte para a gente. Então, eu só queria fazer essa manifestação e eu acho que a discussão que nós fizemos, a Laís me passou um pouco disso, né, sobre a questão das regras, e eu queria só fazer esse comentário e plagiar sempre que você fala, estou pronto para votar. Bom, Jaime. Tem uma observação a respeito da primeira, Reglas 15, e uma observação a respeito da segunda. A da primeira, vocês vejam que na Reglas, não dos requisitos técnicos, tá? Da 15, que é a de qualificação dos laboratórios da Reglas, a gente tem um dispositivo lá que trata da exigência de ciência sanitária como condição de habilitação.
Tá? Só como a gente está falando de laboratórios públicos e privados, a gente tem que aquecer aqui o mesmo dispositivo que a gente coloca lá no outro, que é no caso de público, está dispensado as exigências, mas está dispensada a licença. Então, eu tento colocar aqui no artigo 3º esse parágrafo, tá? Que a gente tem lá na outra. Na outra a gente já tem isso. Eu não tenho. Bom, senhores, se tiver, tem, se não tiver, acrescenta. Tá? E na segunda, a consulta pública deu alguma coisa a respeito do prazo? 1 ano? 365? Não, agora eu pulei para 16. Da 15 é aquele ponto só. Isso. Então, mas o que foi comentado na consulta pública a respeito do prazo para adequação? Ou nada? Isso aqui foi. Já saiu a consulta pública com essa proposta de prazo e não veio manifestação nenhuma a respeito desse prazo. Tá, e a gente mudou por conta de? Na consulta pública tivemos várias contribuições com relação ao prazo. Estaria sempre dentro de um prazo curto. Então, na nossa proposta, a gente colocou 360 dias para estar mais tranquilo. Apesar de que a vigilância sanitária, por exemplo, em Belo Horizonte, ela já emite alvará. Ela tem uma norma própria, está esperando a nossa, ela participou da nossa, era a única norma de laboratório que tinha a vigilância sanitária no Brasil, no nível, aos moldes da nossa. Então, é possível que laboratórios que queiram integrar a REPAS, que uma das exigências de licença sanitária, já estejam se adequando a essa proposta. Isso daqui, então, isso aqui vai se aplicar também os critérios de funcionamento também se aplicam aos pacientes. Sim, eles participaram inclusive da consulta pública. O SNVS participou ativamente da consulta pública. Nós submetemos ao subgrupo de Visa e pedimos referência e indicação deles, tanto de vigilância sanitária como de laboratório, e a gente teve representante de CONAS e CONASENS. Antes da publicação da consulta pública, nós fizemos uma rodada com os LACENS, na proposta original, que eles testassem nos seus laboratórios para ver a aplicabilidade. Eles nos trouxeram sugestões, nós também encaminhamos para todas as visas e a Anvisa. Então, o texto da consulta pública saiu com 108 artigos, que depois dessa primeira consulta prévia, nós incorporamos as sugestões que vieram do Sistema de Vigilância Sanitária e publicamos a proposta na consulta pública. E na consolidação, fizemos toda uma comparação com as normas da Anvisa que tratam de laboratório de controle de qualidade, para a gente não estar indo de encontro a alguma norma de boas práticas de fabricação, de laboratórios das diversas formas que a Vigilância Sanitária regula. E, a partir daí, nas discussões do grupo, foi que decidimos enxugar que essa seria uma norma básica de diretrizes e que as normas específicas mais elaboradas de algum produto, porque isso aqui serviria para todos os produtos, elas seriam futuramente aprimoradas e belezadas. Por mim, tudo ok? Só uma observação. O parágrafo 1º do artigo 5º da consulta pública contempla aquela tua primeira observação. A gente fala da 16 primeiro. Contempla. Só mais uma última observação. Eu estou vendo
imagino que vocês estão com vocês têm compilado aí todas as contribuições da consulta pública. Sim. Juntem o processo. Tem uma observação da Procuradoria aqui muito pertinente, no sentido de que não foram apostados aos autos as contribuições da consulta pública. Junta o processo e facilita a vida de de todos. forma eletrônica e acabou sem entrar no numerado do processo, mas tudo pronto. O grupo trabalhou em cima do consolidado da consulta pública, das contribuições. E é importante falar que no grupo que consolidou a resolução, que trouxe o texto final, nós tanto tínhamos a representação da Visa, como do laboratório, do LACEN, o INCQS, áreas da Anvisa por diretoria, e nós trouxemos também uma participação de uma universidade, que ela é um laboratório regulado, ela não faz parte do sistema de vigilância sanitária, é uma universidade pública, que é o Promo, e que participou ativamente das discussões da consulta pública. Eu só gostaria de fazer um comentário, né? Eu também recebi a norma em tempo ali, acho que considero e verifico todo o esforço que houve no sentido de um detalhe da norma torná-la mais clara, mais simples, né? Essa diminuição do número de artigos. Tudo isso é importante, ótimo, e eu não tenho nenhuma ressalva. Né? Acho importante, e isso que eu queria dizer, a recondução desse tema da regras e dos laboratórios para o lugar de onde ela não deveria ter saído, né? Que é a consolidação da rede, com normas claras para os laboratórios que têm interesse em compor. Acho fundamental também no processo de discussão, a gente sabe e acompanhou que houve com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, no sentido também de compreender a importância desse passo. Então, para mim, o mais significativo aqui, a gente já tinha falado quando aprovou as propostas de consultas públicas, era recolocar essa discussão de uma rede de laboratórios do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, com o entendimento e a interface com o INEP, naquilo que lhe cabe, mas de maneira muito clara e transparente, para que todo mundo que queira, que tenha dúvida ou que possa contribuir, que contribua. Né? Só retornar a Síria. Eu queria só ressaltar para vocês que uma das grandes vantagens da gente ter hoje a possibilidade de votar nessa consulta pública é que, como é do conhecimento dos senhores, nós repassamos um volume considerável de recursos para os laboratórios, para os LACENs, dos estados que onde terão jogos da Copa do Mundo. E nós não tínhamos até o momento nenhuma normatização que desse o rumo, que desse as premissas e as diretrizes para as vigilâncias cuidarem disso. Então, também com ela nós acabamos com uma falácia de que órgão público vai ser fiscalizado de maneira diferente de órgão privado, porque ela trata de critérios que são basais e não é porque é público que nós podemos abandonar a metrologia, gestão da qualidade e os outros atributos que precisa de ter um laboratório. E por fim eu queria agradecer não só a equipe da GG Lice, que está sempre trabalhando aqui, mas o Dr. Huck, que acabou trabalhando nessa norma e que hoje está aposentado, mas veio aqui assistir, de tanto que gosta dessa vigilância sanitária. Não sei nem por que aposentou. Bom, claro que pode. Essa norma tanto é de importância para o setor da vigilância sanitária, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como para o setor regulado, que vai ter garantia dos seus laboratórios, dos seus serviços, dos seus laudos, os produtos são registrados, as indústrias são inspecionadas, mas tanto a segurança para a vigilância sanitária como para o setor regulado é de fazer uma análise. E a gente está buscando que essas análises, tanto para o público, como para o privado, como para o regulado, elas tenham resultados confiáveis. Nós temos
inúmeras denúncias de laudos, até com falsificação, com fraude, que já teve de investigação, e que hoje a gente tem uma rede que vai dar condição dos laudos serem seguros e confiáveis. Eu acho que esse é o principal mérito, tanto de uma norma como da outra, da segurança dos resultados das análises, que são números, 30% do PIB, falam, imagine, que passa por laboratório, de produtos todos regulados pelo Vigilância Sanitária. Bom, diante de tudo, eu coloco então a proposta de resolução de diretoria colegiada, decorrente da consulta pública número 16, em votação. Jaime. De acordo. Genor. Então, fica aprovada a norma que institui regras para a habilitação de laboratórios. Coloco em votação a resolução de diretoria colegiada decorrente da consulta pública número 15 de 2011, desculpa, que trata da estruturação da rede Regras. Cecília. De acordo. Jaime. De acordo. Muito de acordo. Isso. Então, por 4 votos e meio a 0, estou muito de acordo, vale meio voto a mais. Por 4 votos e meio a favor, então fica aprovado. Votamos nas duas, 15 e 16? Por unanimidade, a nova proposta. Agradeço a presença do pessoal da agência de laboratórios. Eu só queria pedir licença aos companheiros, agora falando sério, porque a minha filha hoje recebeu o título de mestre lá no ARB, que eu estou a banca hoje de manhã, e eles estão fazendo uma janta lá no sei onde, só eu, o pai, que foi o maior incentivador dela nesse processo, não está presente. Eu vou pedir licença aos companheiros para me retirar. Muito de acordo. Bom, eu vou buscar na análise dos recursos, fazer com que nós sejamos os mais sérios possíveis. Nós temos os recursos do 2221 ao número 2228 da planilha 02 de 2011 da Comissão da Coordenação e Análise de Recursos da Gerência Geral de Alimentos, com os pareceres que são de conhecimento dos diretores. Eu pergunto aos senhores diretores se há alguma ressalva em relação aos pareceres da coordenação de recursos da Gerência de Alimentos, para que nós destaquemos na pauta. Alguma ressalva? Eu tenho uma dúvida a respeito do item 221. Perdão, 2211. 2221. Não, 2211. Empresa Nestlé Brasil Limitada. O primeiro da lista de recursos. Perfeito. É da planilha 1. Isso, item 2.21. Planilha 1 tem um item apenas e o Jaime tem dúvida a respeito dele. Cecília. Cecília, só ressaltar que está em análise o item 2.211, processo 25004-330056-2011-84, empresa interessada Nestlé do Brasil Limitada. Na realidade, nós temos esses critérios já definidos, né, como nós estamos tentando fazer aqui para o cigarro, nós temos algumas condições. A empresa não apresentou a especificação do óleo de peixe que atendesse o limite de mercúrio dentro desse o limite exigido. Nós temos um limite definido
E o material que ela apresentou, ela não garantiu que isso fica abaixo do limite exigido. Minha dúvida diz respeito ao momento em que ela fez isso, porque aqui a emenda do deferimento está dizendo que teria havido descumprimento de uma exigência. E no parecer da Coral pelo provimento, a empresa demonstrou que o produto atende ao limite estabelecido. Eu não sei se ela demonstrou após o descumprimento da exigência ou se foi alguma outra coisa. Doutor Jaime, eu acho que eu preferia deixar para retirar de pauta, para esclarecer isso, até porque, devido ao adiantado da hora, deixei que as meninas fossem embora e se precisar, retornamos na próxima de cola. Okay? Já fica, desde já, a empresa comunicada que o recurso estará na pauta da próxima reunião aberta, então logo seja agendado. A planilha 2221 a 2228, alguma dúvida em relação aos processos e pareceres aí relacionados? Jaime? Não, nenhum. Bom, não havendo dúvidas por parte do Dr. Jaime, a doutora Maria Cecília, que é a responsável pela relatoria, também não tem dúvidas. Eu vou colocar para votação em blocos recursos relacionados na pauta, que é de conhecimento público, com os pareceres. No item, eu só vou pedir, Maricê, que você informe o parecer para consignar e tomar conhecimento. Empresa Transcontinental Trading Limitada, item 221, parecer. Negar provimento. O 222, a empresa STEM Farmacêutica, Suplementos Alimentares, o parecer. Negar provimento. 2223, empresa LAM Comércio e Fabricação de Plásticos, Importadora Limitada. Também negar provimento. O 224, empresa Arte Nativa Produtos Naturais Limitada. Negar provimento. O 2225, empresa Danone Limitada. Também negar provimento. O 2226, empresa Blaser Brasil Limitada. Negar provimento. O 2227, empresa Herbalife Internacional do Brasil. Negar provimento. E o 2228, Sunflower Indústria e Laboratório Fitoterápico ME. Negar provimento. Então, nos recursos relacionados com os pareceres já indicados pela doutora Maria Cecília, alguma manifestação em contrário, não havendo aprovados por unanimidade. Passamos ao item 2231, recurso, planilha número 05/2012 da Coordenação de Instrução e Análise de Recursos da GGMED. O processo número 25351-087572-2009-99, empresa interessada Sandoz Brasil Indústria Farmacêutica Limitada, um recurso administrativo de indeferimento de petição de registro de medicamento genérico, a comprovação de utilização de metodologia farmacopeica, a empresa possui CPPF e a Corec, diante dos argumentos apresentados pela empresa, propõe dar provimento ao recurso. Alguma manifestação do contrário? Não havendo aprovado por unanimidade o parecer inicial da Corec. Item 2232, empresa interessada, Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica, processo número 25351-101-874-2009-10, recurso administrativo contra deferimento de petição de registro de medicamento similar, o medicamento aprovado nos testes de equivalência e equivalência, não necessidade de aprovação de perfil de solução, a empresa possui CBPF, apesar do acondicionamento utilizado, o nosso medida de equivalência e bioequivalência diferentes do objeto do registro, esse fato não impacta no resultado dos testes. É o medicamento similar do genérico do parecer anterior, e a Corec propõe dar provimento ao recurso. Voto pelo acato
e submeto aos diretores. Maricília. Jaime. Acompanho o relator. Então, aprovado por unanimidade. Passamos ao item 6. Processo, item 2.2.36, processo número 25.351.650.685.2008.46, empresa interessada Catrifarma Importações e Exportações Limitada. Recurso contra o indeferimento de petição de registro de medicamento genérico na forma farmacêutica creme dermatológico. A empresa não conseguiu demonstrar que estava apta a realizar estudos de estabilidade no período compreendido em março de 2007 e abril de 2009, que faz com que os estudos apresentados não possam ser aceitos. Não apresentação de validação do método analítico, controle de qualidade do medicamento importado realizado por empresa terceirizada sem contrato de terceirização entre a empresa importadora e o laboratório, que tenha sido aprovado pela GENIMP. O tamanho do lote submetido ao estudo de equivalência farmacêutica é 600 vezes menor do que os demais lotes apresentados, contrariando o disposto na IN 02/2009. Emprego de metodologia analítica cuja validação não foi comprovada e substituição de metodologias oficiais por métodos farmacopêicos promovida por aquela empresa somente após o indeferimento ou já na fase recursal. A Corec propõe negativamente ao recurso, eu acato o parecer e submeto aos diretores. Voto com o relator. Jaime. Voto com o relator com uma observação a respeito da fundamentação. A questão da terceirização do controle de qualidade e da aprovação de contrato de terceirização está pendente de um recurso apresentado na GIMP. Então, eu vejo que são vários outros motivos aqui que vão ter o mesmo resultado, mas gostaria que contasse expressamente em relação a essas duas questões, não fazem parte da fundamentação, tendo em vista a pendência de julgamento. Acato a sugestão, fica o parecer suprimindo essa situação em relação aos contratos de terceirização do Laboratório de Controle de Qualidade, que de qualquer forma não altera o voto e entendo que a diretoria colegiada acatou com a supressão desse argumento para a manutenção do indeferimento. Então, considere-se aprovado por unanimidade. O próximo item, só esclarecer, é o mesmo da versão... a empresa interessada Catrifarma, Importações e Exportações, processo 25.351.650.2008.10. Aliás, esse é o mesmo? É que o processo é o mesmo, por isso que eu estou... Sim, mas o número do processo que está aqui é o mesmo. Perfeito. É a troca de letrinhas e de números a essa altura do campeonato. Então, de fato, 650.828/2008-10. É um recurso administrativo contra o indeferimento de petição de registro de medicamento genérico na forma farmacêutica creme dermatológico. A fundamentação é a mesma. Consta aqui essa questão do laboratório de terceirização para controle de qualidade, que eu de pronto já sugiro a supressão e acato o parecer da Corec no sentido de negar provimento ao recurso. Cília. Voto com o relator. Acompanho o relator. Então, aprovado por unanimidade. Os demais itens da pauta tiveram solicitação de julgamento. Tem mais um? Desculpa. É o 2.2314. Empresa interessada Green Pharma
Química e Farmacêutica Limitada, processo número 25000-0235959447, recurso administrativo, deferimento de petição de inclusão de nova apresentação comercial de medicamento. A empresa não possui CBPF válido desde maio de 2009 e, na verdade, a sugestão que consta no Estado é de cancelamento da autorização de funcionamento geral desde 9 de 2011. E, nesse sentido, a Corec entende que há argumento para não conceder qualquer ato relativo a registro de uma empresa que, desde tanto tempo, não apresenta condições satisfatórias de produção. O meu voto é no sentido de acatar o parecer da Corec. Vou passar primeiro ao Jaime, que está pedindo a palavra. Eu também acompanho o voto do relator com o posicionamento de que, por não haver CBPF válido, ponto final, o outro, a parte de suprimir essa outra questão. Então, se eu acabo a sugestão do Jaime. Acompanho também o relator e a sugestão do Dr. Jaime. Perfeito. Então, aprovado por unanimidade, mantendo na fundamentação apenas a questão de que não há CBPF. Então, às 21h10, a gente encerra a reunião de hoje, e eu gostaria de, antes de encerrar a reunião, salientar a quem ainda está aqui, quem nos assiste ainda, que eu considero que essa reunião do diretoria colegiada de hoje, à luz e à semelhança de outras que nós já tivemos, temas bastante complexos para serem deliberados, representou, no meu entendimento, mais um momento de grande crescimento da instituição diante da sociedade, uma instituição que consegue debater em profundidade temas da maior relevância, com o elevado nível de preocupação técnica, científica e de respeito aos entes externos que se relacionam com a Anvisa e de absoluto respeito e acolhimento entre os diretores das, por vezes, posições divergentes quanto aos encaminhamentos. Tem sido muito pouco frequente aqui que os diretores da Anvisa pensem de maneira distinta sobre o que nós devemos fazer e os nossos deveres diante da saúde pública. Eu gosto de aqui, mas enaltecer o trabalho, o esforço da diretoria em relação a esse tema, que vai voltar certamente de uma maneira mais simples para ser deliberado. Acho que ganhamos todos hoje, conforme disse o Dr. Roberto, o gerente geral da área. Uma boa noite e obrigado.